Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam empenhados, né? Nós já estamos no terceiro trimestre, né? Um ano totalmente diferente, mas não podemos desanimar, não é mesmo? Então, vamos começar mais uma aula de ciências, né? Seja bem-vindo. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema genital feminino, tá? Então, parte 1, porque nós teremos ainda, né, a continuidade desse conteúdo, a parte 2, tá? Então, a gente começa sempre a nossa aula com aquela retomada, né, de conteúdos e assim a gente relembra, né, onde nós paramos. Então, vamos retomar aqui? Olha lá, a gente falou nas aulas passadas sobre o sistema genital masculino. Então, nós vimos que o sistema genital masculino, né, desempenha aí as funções de reprodução, produção de espermatozoides. Nós vimos as estruturas que fazem parte desse sistema genital dos homens. Nós conhecemos qual é o trajeto que os espermatozoides fazem desde o momento em que eles são produzidos pelo homem até a ejaculação. E nós falamos ainda das doenças que afetam, das principais, né, doenças que afetam o sistema genital masculino. Estão lembrados? Então, nós falamos até aqui nas nossas últimas aulas. Vamos ver se você está lembrado mesmo. Nós temos aqui um exercício para você responder. Então, pega o seu material, suas anotações da aula passada, que aí vai ficar bem fácil. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: identifique as estruturas. Na letra A, glândulas reprodutoras masculinas. Então, como que é o nome mesmo das glândulas, né, que produzem lá os gametas masculinos? Na letra B, o nome das glândulas reprodutoras femininas. Na letra C, você vai dizer como é o nome da célula que faz, né, a célula reprodutora masculina, que faz o homem conseguir ter um filho, né, um descendente. E na letra D, a mesma coisa, só que a célula reprodutora feminina. Vamos lá então, vou te dar um tempinho e eu já retorno aqui para a correção.
E então, conseguiu lembrar, responder elas? Então, vamos ver se você respondeu corretamente. Então, olha só, as glândulas reprodutoras masculinas são os testículos. As glândulas reprodutoras femininas, os ovários. Quanto às células, os gametas, né, que a gente fala, os masculinos, espermatozoides, e os femininos, os óvulos. Muito bem, então vamos dando continuidade aqui. E agora, então, vamos falar aí sobre o sistema genital feminino, né? Então, o sistema genital feminino, ele tem como função, né, possibilitar a fecundação, tá? Que é o encontro lá do espermatozoide com o óvulo e, ao mesmo tempo, proporcionar o desenvolvimento do feto, né? De uma nova vida, de um bebê, tá? Então, tudo isso acontece no sistema genital feminino. Quais são as estruturas desse sistema? 2 ovários, tá? Então, essas estruturas aqui, que são arredondadas, são os ovários. As tubas uterinas, tá? Esta região aqui são chamadas tubas uterinas, antigamente chamadas de trompas de falópio, mas agora nos livros, né, a gente chama de tubas uterinas, tá? O útero, que é essa região aqui, e a vagina, né, que é esse canal aqui mais externo, daí mais, né, para baixo aqui, que nessa imagem não está aparecendo a parte externa, né? A gente vai falar mais para frente, tá? Então, ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Aqui, então, o canal vaginal, essa região, né? O útero, os ovários e aqui as tubas uterinas novamente. Então, essas são as estruturas do sistema genital feminino. Mas para que serve cada uma delas? Os ovários, eles armazenam, né? E é ali dentro que amadurecem os ovócitos. Ah, mas não eram óvulos? Na realidade, o nome é ovócito, tá? A gente só vai chamar de óvulo quando ele encontrar com o espermatozoide. Então, olha só o que acontece, né, com as meninas, com as mulheres. Desde que nós, mulheres, estávamos lá no útero da nossa mãe ainda, quando a gente ainda era um bebê, né, lá no útero, a gente já tinha ovócitos nos nossos ovários. Só que, claro, eles não estão maduros, não estão prontos ainda. Quando que a gente vai começar a amadurecer e liberar esses ovócitos? Quando as meninas chegam na puberdade, na adolescência, tá? Aí sim, eles amadurecem, né, e vão ser liberados, tá? Então, a função dos ovários, basicamente, é produzir esses ovócitos, né, que são os gametas femininos. Olha só essa imagem aqui. Então, quando a menina nasce, ela tá, né, ainda na infância, ela tem mais ou menos o ovócito assim, ele não tá maduro, e ele fica lá, guardadinho nos ovários. À medida que chega a puberdade, através da ação de hormônios, que nós já estudamos que hormônios são esses, vai acontecendo o amadurecimento desse ovócito. E aí, mensalmente, tá? A menina vai liberar, né, de um dos seus ovários o seu ovócito. Se ela liberar, esse fenômeno nós chamamos então de ovulação, tá? Quando ela libera. Eu coloquei aqui um asterisco para te chamar a atenção no seguinte, que normalmente as meninas, as mulheres, liberam um ovócito por mês. Mas, claro, pode sim acontecer de liberar mais, tá? Geralmente é só um. Então, esse fenômeno chamado de ovulação. Olha só essa foto, que legal. É uma imagem real, tá? Desse processo acontecendo, da ovulação. Então, aqui o ovário, né, da mulher e aqui o óvulo saindo. Tá? Isso aqui é possível por quê? Porque o óvulo é uma das poucas células que a gente consegue enxergar a olho nu, tá? Não precisa de microscópio. Ele é uma das maiores células do corpo humano. Então, aqui, né, o processo de ovulação. E aí, quando que a gente chama, então, em vez de ovócito, né? Quando que a gente chama de óvulo? Somente se, quando a mulher liberou esse ovócito, se por acaso ela tiver uma relação sexual desprotegida e os espermatozoides conseguirem chegar ali, né? E um deles fecundar esse ovócito.
ali sim a gente chama, né, então ele de óvulo, tá? Então, uma coisa bem importante que a gente tem que ter na cabeça aqui, fecundação ou fertilização é o encontro do espermatozoide do homem com o óvulo, né, da mulher, tá? Esse encontro aí, ele vai possibilitar, então, a formação de uma nova vida. Tá, mas espera aí. E agora, se por acaso essa menina, né, essa mulher ovular, mas ela não tiver relação sexual, o que vai acontecer com esse ovócito que ela ovulou? Olha só esse GIF aqui. Então, ela libera, né, ovulou. À medida que ela ovulou, vão passando os dias, esse ovócito vai percorrendo aqui o caminho da tuba uterina. E se não acontecer fecundação, ele vai ser eliminado depois, juntamente com a menstruação, tá? Então, por isso que, né, um dos sintomas de gravidez é a interrupção aí da menstruação. Então, se ela não engravidar, juntamente com a menstruação, ela vai liberar aquele ovócito não fecundado, certo? Então, nos dias em que a menina, a mulher ovulou, ela está fértil. Se ela tiver relações sexuais desprotegida, aí sim, né, tem uma grande chance de acontecer a gravidez. Questão para você responder aí. A questão diz o seguinte: em que momento da vida a menina, né, ou a mulher, passa a ovular, então a liberar os seus ovócitos? E quando que isso deixa de acontecer na vida da mulher? Em que época, em que fase? Você sabe? Então vou te dar um tempinho e nós já retornamos.
E então, nós comentamos nessa aula quando que isso se inicia, né? Se você prestou bem atenção, você pegou aí. Mas e quando que isso cessa? Quando que isso termina? Vamos ver se você conseguiu responder e se você conseguiu, se está correta a sua resposta? Olha só, as meninas começam a ovular na puberdade, que é aquela fase do início da adolescência, né? Por que é nessa fase? Porque através da ação do estrógeno e da progesterona, esses dois hormônios que vão modificar todo o corpo dela, né? Transformar ela de menina para mulher, esses hormônios também vão fazer com que ela comece a ovular, tá? E quando que isso vai acabar? Vocês já devem ter ouvido falar, não só as meninas, mas vocês meninos também, a respeito da menopausa, que é o momento da vida da mulher em que ela para de menstruar. Então, se ela parou, né, o ciclo menstrual dela acabou, significa que ela também não irá mais ovular, certo? Então, este fenômeno de ovulação nas mulheres, ele começa na puberdade e ele termina com a menopausa, tá? Quando que isso acontece? Varia de mulher para mulher, né? Porque tem mulheres que menstruam mais cedo, tem a menopausa mais cedo. Às vezes menstrua mais tarde, a menopausa vem mais tarde, tá? Na faixa de 50 e poucos anos é que costuma chegar a menopausa. Seguindo então, os ovários a gente já sabe, né, a função deles. Nós temos as tubas uterinas, que são aqueles canais que conectam os ovários ao útero, tá? As tubas uterinas, então, são esse canalzinho aqui e por dentro delas, elas são revestidas por cílios, muitos cílios, tá? Tipo nessa imagem aqui vocês conseguem perceber. Mas por que tem esses cílios? Olha só que interessante. Esses cílios ficam vibrando e com essa vibração eles vão empurrando, fazendo com que esse ovócito liberado consiga ir se deslocando, tá? Então, lembrando que o ovócito foi produzido aqui no ovário e ele vai sendo liberado e vai conseguindo percorrer todo esse caminho através dessa vibração, certo? Se acontecer essa fecundação, né, esse encontro do óvulo com o espermatozoide, vai ser justamente aí na tuba uterina que vai acontecer a fecundação, tá? Esse encontro dessas células é justamente aí na tuba uterina que ela acontece. E aí, claro, essa fecundação, ela dá origem ao que nós chamamos de zigoto, né? Nós já comentamos em outros momentos sobre isso. Esse zigoto é a primeira célula que depois vai se dividir, se começar a se diferenciar, formando os órgãos, né? E aí sim vai formar lá um feto, né? Um bebê, certo? Então a fecundação, ela costuma ocorrer aí na tuba uterina. Então após uns 5 dias, mais ou menos, é que esse zigoto, ele vai continuar seguindo a tuba uterina e vai chegar lá no útero, tá? Então, ó, fecundação, né? Ovulou, saiu aqui o ovócito do ovário, seguiu pelas tubas uterinas, aconteceu a fecundação, ainda na tuba uterina. Esse zigoto, se dividindo, vai continuar seguindo esse caminho até que ele vai se implantar, grudar lá dentro do útero. E esse fenômeno, quando ele se implanta, se fixa ali no útero, nós chamamos então de nidação. Aí sim a mulher está grávida, tá? Então, qual que é a função do útero? É um órgão que vai alojar o bebê, que vai permitir o seu desenvolvimento, né, o crescimento, a nutrição dele, enquanto ele está se desenvolvendo no organismo materno, tá? Então, essa é a função dessa estrutura muscular que consegue aumentar muito de tamanho. Vamos ver se você já pegou aí o nome dessas estruturas do sistema genital feminino? Então, nós temos aqui a imagem para você identificar as estruturas 1, 2 e 3. Então, você fez as suas anotações aí? Se você fez, está bem tranquilo, só colocar a legenda, né? O número 1, o nome da estrutura, para o 2 e para o 3 a mesma coisa. Vamos lá?
E aí? A estrutura 1 é o ovário, né? São 2 ovários. A estrutura 2, esse canal que conecta os ovários ao útero, são as tubas uterinas. E essa cavidade interna aqui é o que nós chamamos de útero. Foi fácil essa, não foi? Continuando então, temos aqui um quiz. E esse quiz diz o seguinte: o ovócito, após ser liberado no momento da ovulação, vai imediatamente para qual órgão, qual estrutura do sistema genital feminino? Na opção A, vagina. Na opção B, ovário. Na opção C, útero. Ou a opção D, tuba uterina. Lembra bem, quando ele sai, né, para onde que ele vai, qual é o caminho que ele vai percorrer? E responde aí. Qual foi a sua resposta? Se você respondeu a letra D, é isso mesmo. Por quê? Porque o ovócito, quando ele é liberado, né, ele sai então do ovário. Então, claro que não poderia ser a letra B a nossa resposta. Quando ele é liberado do ovário, processo que a gente chama de ovulação, ele segue pela tuba uterina. E aí, lá na tuba, né, que pode acontecer a fecundação. Se não acontecer, ele continua seguindo, né, e vai ser eliminado juntamente com a menstruação. Então, por isso que era a letra D a nossa resposta correta. Mais um quiz aqui. Na espécie humana, tá? Não vamos pensar em reprodução de outros animais, né? Estamos falando da reprodução humana especificamente. A fecundação ocorre onde? Na opção A, em qualquer uma das tubas uterinas. Na letra B, no fundo do útero. Na letra C, geralmente no ovário esquerdo.
Ou a letra D, na porção mais interna da vagina, onde acontece a fecundação. Olha lá o desenho, o que é a fecundação? O encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí? Muito bem, então fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Embora no ato sexual, né, os espermatozoides entrem pela vagina e muita gente pense que ali aconteça a fecundação, não é bem assim. A gente viu ao longo dessa aula que o encontro dessas células vai acontecer lá nas tubas uterinas. Na qual delas? Depende do qual ovário, né, que liberou o ovócito. Depende de que lado ali aconteceu a ovulação. Então, por exemplo, se a mulher ovulou, se ela liberou aquele ovócito do ovário esquerdo dela, a fecundação vai acontecer na tuba uterina esquerda, né? Porque é por ali que o ovócito vai se encontrar, tá? Então, indiferente, né? É sempre na tuba uterina que acontece esse encontro, tá? Por isso que a nossa resposta aqui era a alternativa A. Mais uma questãozinha para você responder aí, que diz o seguinte: identifique as estruturas do sistema genital feminino onde ocorrem esses processos aqui. Na letra A, a formação dos ovócitos, onde que eles são formados? Na letra B, a fecundação, a gente acabou de ver, né? Então a letra B tá moleza. E a letra C, a gestação, o desenvolvimento do feto até o seu nascimento, onde que acontece? Então, responde aí o nome dessas três estruturas e nós já retornamos.
E aí, como é que ficou? Então, a formação dos ovócitos, ela acontece lá dentro dos ovários, né? Olha só essa imagem aqui. Então, aqui os vasos sanguíneos, né? Aqui, ó, essas bolinhas amarelinhas, né, que a gente tá vendo, ó, nada mais é do que o ovócito está amadurecendo. Inclusive, aqui, este está sendo liberado. Aquele buraquinho que fica ali, ó, depois ele é preenchido, tá? Ele é como se fosse tapado naturalmente. Então, lembrando que essa ovulação, ela geralmente acontece, né? A liberação de um ovócito mensalmente, aquele que amadureceu. Então, é lá nos ovários. A fecundação, que é o encontro lá do óvulo com o espermatozoide, é nessa região aqui, chamada de tuba uterina. E a gravidez, né, a gestação, acontece lá dentro do útero. Olha só nessa imagem, né, o tamanho que ficou o útero para comportar ali o bebê. Tá? Então, é um órgão muscular que tem aí essa capacidade, né, de aumentar bastante de tamanho. E aí, estamos chegando ao final de mais uma aula. Olha só, então, o que a gente trabalhou ao longo dessa aula aí. Nós vimos, então, que lá nos ovários acontece a produção dos gametas, né, que são os ovócitos, que a ovulação começa na puberdade da menina e vai até a fase que a gente chama de menopausa, daí se encerra, né, esse processo. Os ovários, quando liberam os seus ovócitos, eles seguem para as tubas uterinas e aí a gente viu que se acontecer a fecundação nessa tuba uterina, esse zigoto ele vai se implantar lá no útero. Se não acontecer essa fecundação, esse encontro dessas células, simplesmente das tubas uterinas aquele ovócito segue lá para o útero e vai ser eliminado juntamente com a menstruação. Beleza? Então, te espero aqui na próxima aula. Agradeço a sua atenção. Lembre de se cuidar, fique bem e até a próxima aula.